Por ter brincado ao ar livre o dia todo, Muen já está se sentindo muito cansada. Então Leon sugeriu voltar para o hotel para descansar. Agora, Rosvita então abraçou Noah e voltou para o hotel com Leon e Muen. Após chegarmos à porta do quarto de Noah e Muen, Rosvita e Leon os colocaram no chão. Muen esfregou os olhos, ainda se sentindo cansada. Noah usou um cartão magnético para abrir a porta e acendeu a luz do quarto. Quando Leon e Rosvita entraram no quarto, Noah e Muen sussurraram em direção a eles. Boa noite, papai e mamãe. Após mandar Noah e Muen de volta para o quarto delas, Leon fechou a porta e imediatamente se jogou na cama. Como passou o dia inteiro caminhando ao ar livre, basicamente não teve tempo para sentar e descansar adequadamente. Ele não conseguiu evitar falar alto. Finalmente fui para a cama. O toque macio da cama grande fez com que seu corpo se sentisse relaxado. Ele se virou algumas vezes na cama, sem querer deixar o aconchego do colchão. Ele até planejou dormir diretamente na cama. Rosvita caminhou até a lateral da cama. Ela viu Leon deitado feliz na cama e fez uma piada com ele. Então, hoje você vai dormir comigo? Afinal, esta cama é uma cama de casal. Se Leon e Rosvita quiserem descansar, terão que dormir na mesma cama. Ao ouvir as palavras de Rosvita, Leon imediatamente levantou a cabeça da cama. Ele olhou para ela e disse, um pouco irritado: claro que não. Leon não tinha certeza se Rosvita queria descansar na cama agora, então ele se levantou rapidamente. Ele caminhou em direção à piscina de anéis aquecidos na porta dos fundos, fingindo que queria relaxar um pouco na água antes de começar. Ele gaguejou para Rosvita, dizendo: Eu vou dar um mergulho rápido nas águas termais, você pode ir dormir primeiro. Ao ver que Leon lhe ofereceu a cama para dormir de propósito, Rosvita achou isso muito interessante. Ela cruzou as mãos e as colocou sobre o peito, observando as costas dele e revelando secretamente um sorriso. Ao redor da piscina de anéis aquecidos, água termal cristalina flui lentamente das fendas nas rochas em direção à piscina de anéis de água quente. O som da água borbulhante relaxava lentamente o ânimo. O vapor sobe lentamente da água termal para o ar, conferindo um ar misterioso à piscina de água termais. Leon tirou a roupa e vestiu um par de shorts grandes. Ele entrou lentamente na piscina de águas termais. A temperatura da água termal não é alta, sendo ideal para o corpo adulto. Ele sentiu o cansaço do corpo dissipar-se imediatamente com a água termal. Neste momento, ele se sente muito relaxado. Ele colocou as mãos sobre as rochas e encostou-se suavemente nas paredes da piscina de águas termais. Ele fechou os olhos e desfrutou do prazer de relaxar nas águas termais. Ah, que dia! Nesse momento, Leon se lembrou de que a questão de dormir com Rosvita ainda não havia sido resolvida. Ele ergueu a cabeça e olhou para o céu, ponderando sobre a solução para essa questão. Se eu quiser descansar bem nas férias, é melhor evitar dormir na mesma cama que a mãe dragão. Mas, que desculpa vou usar para escapar dela mais tarde? Nesse instante, Rosvita abriu subitamente a porta dos fundos. Leon olhou na direção onde Rosvita estava. Um tanto pouco surpreso, ele não entendeu por que ela não descansou e, em vez disso, foi às fontes termais. Quando Rosvita entrou na piscina de água termais vinda do quarto, Leon a abraçou o próprio corpo firmemente com as mãos. Ele parece não querer que Rosvita o veja como ele está agora. Ele olhou para ela com grande surpresa e perguntou: Você, por que está aqui? Rosvita teria ficado sem palavras com a reação de Leon. Na verdade, ela não queria fazer nada de especial. Ela disse a Leon em tom casual: Por que essa cara? Não vou fazer nada. Rosvita não sabia por que Leon estava tão surpreso. Ela ergueu a mão e alisou os cabelos, explicando a Leon: O show final de fogos de artifício já está quase começando, e como eu não tinha nada para fazer, pensei em descer para tirar algumas fotos. Onde está a câmera? Para registrar mais momentos bonitos do turismo, ela planejava tirar mais algumas fotos como recordação deste espetáculo de fogos de artifício. Ah, a câmera está! Ao ouvir que Rosvita estava procurando pela câmera, Leon ficou imediatamente nervoso. Ele coçou o rosto com a mão e involuntariamente olhou para trás. Para impedir que Rosvita obtivesse a câmera e visse os segredos contidos nela, ele a levou secretamente para a piscina de águas termais. Ele colocou o casaco sobre a câmera e a posicionou em uma cadeira ao lado da piscina de águas termais.
Infelizmente, porém, o método de Leon não surtiu efeito algum. Ela olhou atentamente para a cadeira atrás de Leon e percebeu que o que ela procurava estava bem ali. Ela disse a ele: "Ah, você trouxe." Leon não esperava que Rosvita descobrisse tão rapidamente onde a câmera estava posicionada. Ele se sentiu um pouco inquieto. Rosvita caminhou atrás de Leon e pegou a câmera que estava sobre a cadeira. Ela disse a Leon: "Então eu vou levar." Leon virou a cabeça ansiosamente e arregalou os olhos para olhar para a câmera. Nesse momento, seu humor ficou ainda mais tenso. Se Rosvita tirar a câmera assim, ela com certeza descobrirá o segredo de Leon que está escondido. Ele não poderá explicar isso a ela então. Ele pensou consigo mesmo: "Eu não posso, de jeito nenhum, deixar que ela pegue a câmera, senão as informações comprometedoras que consegui sobre a Mãe Dragão vão cair nas mãos do inimigo." Ele pensou rapidamente em qual método poderia fazer Rosvita largar a câmera. Nesse momento, Leon teve uma ideia para a solução. Ele se levantou imediatamente da piscina de águas termais e disse a Rosvita: "Espera. Vamos juntos para as águas." Neste ponto, o espetáculo de fogos de artifício do resort já havia começado. Em um instante, muitos fogos de artifício subiram ao ar e explodiram em cores belíssimas. Eram como uma flor após a outra, enfeitando o céu escuro com cores diversas. Ao ouvir que Leon parecia estar chamando por ela, Rosvita virou a cabeça para olhá-lo. Devido à forte explosão dos fogos de artifício, Rosvita não ouviu claramente o que Leon disse a ela. Ela pousou a câmera que tinha na mão, ergueu uma sobrancelha, olhou para ele com uma expressão confusa, e perguntou a ele: O que disse?" Leon se sente um pouco envergonhado com a situação atual. Ele olhou para o lado e tossiu algumas vezes, fingindo que estava falando seriamente com Rosvita sobre algo muito importante. Ele repetiu o que acabará de dizer. Quero dizer, já que estamos aqui, por que não irmos juntos às águas termais?" Ao ouvir as palavras de Leon, Rosvita arregalou ligeiramente os olhos. Ela pareceu um pouco surpresa. Rosvita deu uma risadinha suave. Ela deu a Leon um sorriso brincalhão e disse a ele: "Preparei um maiô super sexy, então não perca o controle quando chegar a hora." Leon olhou nervosamente para Rosvita. Afinal, ele sabia que as palavras de Rosvita significavam o que ele estava prestes a ver em seguida. Ele apontou para si mesmo e deu um sorriso forçado para Rosvita. Ele fingiu responder com grande confiança: "E daí? Um habilidoso caçador de dragões consegue resistir a todo tipo de tentação. Lembre-se que você disse isso." Após a conversa, Rosvita entrou imediatamente na sala e fechou a porta dos fundos. Ela fechou as cortinas da porta dos fundos e começou a trocar de roupa no quarto. Ao perceber que Rosvita desceria para usar a câmera por enquanto, Leon sentiu-se um pouco aliviado por dentro. No entanto, ao pensar no que poderia acontecer a seguir, Leon sentiu-se um pouco impotente. Afinal, de acordo com circunstâncias passadas, coisas mágicas aconteciam quando ele estava com Rosvita. Ele se virou para a piscina de águas termais, abriu os braços e balançou a cabeça suavemente. Ele fechou os olhos e sussurrou palavras de conforto para si mesmo. "Não se preocupe, Leon. É só um banho nas águas termais. O que poderia acontecer? Desde que as fotos possam ser salvas, que diferença faz se formos juntos tomar um banho termal?" Leon cerrou o punho com força para frente com um olhar determinado. Para evitar que Rosvita visse as fotos na câmera e causasse consequências irreparáveis, Leon teve que usar sua inteligência para proteger as fotos. Ainda que esse método possa causar sofrimento ao seu corpo, ele está disposto a fazê-lo. "Antes que ela chegue, é melhor eu repetir na minha cabeça as 3 glórias e as 3 desonras do caçador de dragões." Leon entrou mais uma vez na piscina de águas termais. Ele estava imerso na piscina aquecida enquanto aguardava em silêncio a chegada de Rosvita. Na piscina de águas termais, um pato de brinquedo grande e um pato de brinquedo pequeno flutuavam na água termal. Eles balançavam seus corpos suavemente enquanto a água termal fluía, como se antecipassem o que estava prestes a acontecer. O espetáculo de fogos de artifício que encerra a noite ainda está em andamento. Fogos de artifício de diferentes cores explodiram no céu, iluminando a piscina de água termais onde Leon estava localizado. Nesse instante, Leon fechou os olhos e sentou-se com as costas encostadas na piscina de águas termais, lendo em silêncio as 3 glórias e as 3 desonras do caçador de dragões que ele mesmo havia criado. Fugir em batalha é uma desonra. De repente, ele ouviu o som da porta dos fundos sendo aberta por Rosvita.
Ele virou a cabeça para olhar para a porta e silenciosamente disse em seu coração: "Já chegou." Rosvita abriu a porta dos fundos e entrou. Seu traje de banho era um vestido roxo com renda branca como detalhe na barra. Seus picos gêmeos estavam firmemente envoltos em seu maiô, sem qualquer exposição excessiva. Rosvita está usando um maiô relativamente discreto. Seu traje de banho realça sua silhueta esbelta. Seus picos gêmeos e barriga estavam perfeitamente cobertos pelo tecido do maiô, deixando apenas os ombros à mostra. Ela entrou lentamente, vinda do quarto, segurando-se na porta dos fundos. Ao ver Rosvita de maiô, Leon baixou ligeiramente a cabeça, tentando disfarçar o riso. Apesar de todos os seus esforços, ele não conseguiu conter o riso. Leon riu muito alto. Ele cobriu o estômago com uma das mãos e continuava batendo na água termal com a outra. Ele achou que o maiô preparado por Rosvita era o que mostrava mais partes do corpo. No entanto, ele não fazia ideia de que a roupa que Rosvita estava usando agora era o charmoso maiô que ela acabará de descrever. Ele acha que o maiô dela não tem poder nenhum de dissuasão sobre ele. Ele riu dela enquanto dizia: "É isso. Essa é a roupa sexy que você falou? Pretende me testar com isso? Ha. Mesmo que eu use 1 quilo a menos de tecido, meu desenho de dragão não vai acender." Ao ver a reação de Leon, Rosvita sentiu-se um pouco irritada. Ela também não esperava que o maiô preparado por Isa para ela parecesse tão normal. Ela franziu a testa e olhou para Leon com uma expressão de insatisfação. Ela disse para ele: "Uau, como você está confiante. Esse maiô foi um presente da minha irmã." Ao ouvir as palavras de Rosvita, Leon conteve o riso e respondeu a ela: "Sua irmã tem um gosto bem estranho. Ha. Rosvita caminhou até a lateral da piscina de águas termais. Percebendo que Rosvita queria descer, Leon aproximou-se imediatamente, estendeu a mão ajudando-a a entrar lentamente na piscina de águas termais para evitar que ela escorregasse acidentalmente. Rosvita segurou a mão de Leon e entrou cautelosamente na piscina de águas termais. Rosvita encostou-se à parede da piscina de águas termais e sentou-se lentamente. Vendo que Rosvita não tinha mais nada a fazer no momento, Leon caminhou até um lugar distante dela e sentou-se. Ele virou ligeiramente a cabeça para o lado, não querendo fazer contato visual com Rosvita. Eles não trocaram palavras, apenas permaneceram silêncio, imersos na fonte termal. Percebendo a situação, Leon pensou consigo mesmo: tomar banho juntos em uma fonte termal foi mais constrangedor do que eu imaginava. Leon abriu um olho e lançou um olhar furtivo para Rosvita. Na verdade, quando Leon viu que o traje de banho de Rosvita não era como ele havia imaginado, ele respirou aliviado em silêncio. Ainda bem que o maiô é bem coberto. Se ela estivesse usando aquele tipo de maiô especial, ele talvez não conseguisse ficar muito tempo na piscina de águas termais. Rosvita observa Leon atentamente por um instante. Ela percebeu que Leon estava intencionalmente mantendo distância dela. Agora ela sabe o que ele está lhe preocupando no momento. Ela achou o comportamento dele muito interessante. Ela olhou para ele com um sorriso e disse para ele: "Que foi? Está com medo de me olhar por causa da marca?" Ao ouvir Rosvita dizer aquilo, Leon se sentiu um pouco infeliz. Ele achou que ela o estava provocando. Ele virou ligeiramente a cabeça para olhar na direção onde Rosvita estava e disse para ela: "Claro que posso te olhar." Antes que ele pudesse terminar de falar, Leon notou que parecia haver algo de estranho no maiô de Rosvita. Ele se levantou animado da piscina de águas termais e apontou para o maiô dela. Ele disse a ela com uma expressão surpresa: "Ei, Rosvita, seu maiô." Rosvita ficou um pouco perplexa com as palavras de Leon. Ela não entendeu o que ele quis dizer com aquilo. Rosvita baixou a cabeça e percebeu que seu maiô havia mudado um pouco em relação a antes. Seu maiô roxo gradualmente se transformou em um modelo tipo camisola preta sem que ela percebesse, e parte do tecido do maiô foi se dissolvido aos poucos na água. Devido a uma mudança no modelo do maiô, algumas partes do corpo dela ficaram expostas. Isa parecia ter previsto que tal situação ocorreria há muito tempo. Ela fez uma expressão travessa e explicou secretamente: "Um maiô que se dissolve na água. Cortesia da sua querida irmã Isa." Rosvita demonstrou uma expressão ligeiramente perturbada e suas bochechas imediatamente coraram levemente. Ela se sente muito tímida em relação à situação atual. Ela rapidamente ergueu as mãos e cobriu seu corpo.
Ela jamais imaginou que um maiô comum pudesse se transformar em um modelo diferente ao entrar em contato com a água. Ela disse silenciosamente em seu coração: eu devia ter imaginado que o presente que minha irmã me deu não seria tão simples. No entanto, Rosvita se acalmou imediatamente. Agora que ela tem um encantador maiô, ela tem a chance de colocar Leon em perigo e o testar. Ela zombou e disse: embora, na verdade, fique perfeito em mim. Surpreso. Com um sorriso no rosto, Rosvita rastejou lentamente na direção onde Leon estava. Ao se mover, seus picos gêmeos também tremiam levemente, como se estivesse tentando Leon. Leon ficou muito nervoso ao ver Rosvita rastejando em sua direção com aquele maiô especial. Seu rosto rapidamente ficou muito corado. Ele imediatamente virou a cabeça e olhou para o céu, evitando continuar a olhar para Rosvita, e fez uma sugestão para ela. Não sei se é surpresa, mas susto eu levei. Por que não coloca outra roupa? Rosvita sabia que Leon reagiria assim. Ela continuou a olhá-lo com um sorriso misterioso e pressionou deliberadamente o corpo contra o dele. Ela levantou a mão e tocou suavemente o peito dele com os dedos, como se estivesse acendendo uma chama dentro dele. Que foi? O grande caçador de dragões, que derrotou tantos reis dragões, vai ser derrotado por um simples biquíni preto e transparente? Os mamilos eretos de Rosvita pressionavam firmemente contra o peito de Leon e roçavam suavemente nele. O toque suave dos mamilos deixou Leon um pouco sem jeito. Ele olhou nervosamente para Rosvita. A situação atual era muito desfavorável para ele. Ele disse silenciosamente em seu coração: droga! A Rosvita está me arrastando no ritmo dela. Preciso de uma saída, e rápido.